E eu hoje quero fazer uma introdução a tudo aquilo que podemos receber durante certo período. Não sei por quanto tempo estarei pregando nesse tema, mas é algo que me deixou muito preocupado. Até que ponto nós, como igreja do Senhor, estamos verdadeiramente preparados para a segunda vinda de Cristo? Eu acredito e quero acreditar que todos que aqui estão têm pelo menos esta convicção de que Jesus vai voltar. Amém? Quantos têm essa convicção? Levante a mão. Que bom, de que Jesus vai voltar. Porém, saber que Jesus vai voltar é importante, mas muito mais importante é estar preparado para a segunda volta de Cristo. Não adianta eu saber que Jesus vai voltar e eu viver a minha vida como se Ele jamais voltaria. Quando nós trabalhamos tema nesta direção, o objetivo nosso não é alarmar ninguém, não é assustar ninguém, mas o objetivo é alertar a igreja, alertar o povo de Deus. E provavelmente este é a minha maior intenção nesta noite, alertar você da segunda volta de Jesus. Para tal, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. E você vai perceber que não é um texto escatológico, mas é um texto de alguém que viveu a escatologia, que viveu a segunda vinda de Cristo, que viveu preparado para a volta de Cristo. Gênesis capítulo 5. A proposta do culto nesta noite, em seu tema é: preparados para a segunda vinda de Cristo. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero agradecer a presença dos que nos honram com a sua visita, entre os quais eu pude cumprimentar o irmão Rogério, a irmã Mônica e o irmão Jonatas. Sejam bem-vindos esta noite em nossa comunidade, como aos demais irmãos que nos honram com a sua presença. Gênesis capítulo 5, eu quero ler a partir do versículo 18 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Eu quero fazer uma introdução, trazendo à sua memória o que pode ser a segunda vinda de Cristo.
A segunda vinda de Cristo é a consumação de todas as coisas neste mundo. A história não caminha sem rumo, a história não caminha à deriva, como acreditavam os gregos, nem caminha para o desastre, como ensina o existencialismo moderno. A história é teológica, porque ela tem uma finalidade, ela caminha para a consumação, em que a vitória será de Cristo e a sua igreja. O mesmo Jesus, que nasceu em uma manjedoura, que cresceu numa carpintaria, que morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para a presença do Pai, está assentado em seu trono e voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja, e julgar os reis e as nações. A segunda vinda de Cristo é uma verdade incontroversa, embora cercado de ceticismo. Há aqueles que zombam de sua promessa e escarnecem daqueles que creem e pregam sobre a gloriosa vinda de Jesus. Há outros que têm medo de ouvir sobre a segunda vinda de Cristo, pois de certa forma não estão preparados, não estão seguros na fé, para onde irão. E com certeza prestarem conta ao justo juiz, que é Cristo. Preferem então amortecer sua consciência com anestésico da fuga, não quer ouvir sobre o assunto. Ainda há um terceiro grupo, que embora creiam nessa verdade, vivem adormecidos e desatentos, como se Jesus jamais fosse voltar. Porém, há aqueles que acreditam na segunda vinda de Cristo, de maneira que se preparam, de maneira que estão prontos, para que a qualquer momento que Jesus voltar, ele possa subir. A segunda vinda de Cristo será um dia de trevas e não de luz para muitos que estão despreparados, mas para os remidos do Senhor será um dia de recompensa. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro em seus corpos gloriosos, imortal, incorruptível, poderosos e espirituais. Será um dia em que os remidos do Senhor, que estarão vivos, terão seus corpos transformados e arrancados desta terra pelo arrebatamento da igreja, para encontrar o Senhor Jesus nos ares, o noivo da igreja, para viverem de forma eterna em sua presença. Dito isto, eu tenho 3 perguntas para lhe fazer esta noite. Como a percepção da presença da segunda vinda iminente de Cristo pode pulsar sua vida a andar com Deus? O que isso mexe com você quando sabe que Jesus está voltando? E que a qualquer momento Jesus pode voltar. A qualquer hora Jesus pode voltar. O que isso arde em seu coração? O que isto provoca em sua vida como cristão?
A segunda pergunta é: qual é o impacto que isso causa em sua vida de saber que a segunda vinda de Cristo está mais próxima do que você imagina ou pensa? E a terceira pergunta é: qual a base que sustenta a sua esperança de entrar na eternidade com Cristo quando Ele voltar? Quando eu coloco o texto, e agora eu quero convidá-lo a voltar no texto de Gênesis capítulo 5. Quando eu coloco o meu olhar no texto de Gênesis capítulo 5, eu posso entender que a vida de Enoque é um exemplo, é uma motivação para mim, como aquele crente que viveu toda a sua vida na esperança da volta de Cristo a qualquer momento. E eu quero encontrar aqui 3 motivos que me levam a também ter essa mesma motivação, esse mesmo desejo de viver hoje, aguardando a volta de Jesus a qualquer momento. E eu não digo a volta de Jesus no sentido pessoal, eu morrer. Eu digo a volta de Jesus no sentido universal, a sua vinda. E quando eu penso nessa volta, eu entendo que Enoque é um crente que em toda a sua vida preparou-se para a vinda eminente de Cristo. Olha o que a Bíblia diz desse homem: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Posso até arriscar em dizer que Enoque, no capítulo 5 de Gênesis, é o primeiro profeta na história da humanidade que levou a sério o que significa andar com Deus. Quando observamos o livro das origens, o livro de Gênesis, é importante entendermos alguns fatos ocorridos ali. No capítulo 1, capítulo 2, nós temos a narrativa da criação de um Deus que do caos, Ele cria tudo. Ele dá vida a tudo. Ele organiza tudo o que nós conhecemos hoje como mundo, planeta, cosmos, universo. No capítulo 3, nós temos provavelmente a narrativa mais triste em toda a história das Escrituras. Porque neste capítulo 3, nossos pais viraram as costas para Deus e quiseram ouvir a voz de Satanás e suas propostas, de maneira que a Bíblia registra nesse capítulo a terrível queda da humanidade em Adão. No capítulo 4 de Gênesis, nós temos as consequências de virar as costas para Deus, as consequências de não colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E quando isso acontece, nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas, nós deixamos de amar ao próximo como a nós mesmos, e então temos no capítulo 4 o registro do primeiro homicídio na história da família, registrado nas Escrituras. No capítulo 6, nós temos o relato de um Deus que vê com tristeza até onde o homem pode chegar
com tanta maldade em seu coração. Deus vê suas criaturas no seu estado mais deplorável, apequenando a semelhança do Criador, quase que inexplicável. Mas quando nós voltamos o nosso olhar para o capítulo 5, apesar de toda a influência do mal, apesar de todo o reino das trevas dominando a geração de Noé, Deus olha do céu e vê um homem que é qualificado como justo, e aquele crente que andou com Deus, que abriu mão de tudo aquilo que estava ao seu redor, vantajoso poderia lhe oferecer, para ele andar verdadeiramente com Deus. O livro de Gênesis é interessante, porque nele nós encontramos 4 Enoques. O primeiro, no capítulo 4, no versículo 17, quando diz que aqui há um Enoque que é filho de Caim. Caim, ao gerar filhos, ele deu o nome a um dos filhos de Enoque. Interessante que ele edificou uma cidade e deu o nome dessa cidade do seu filho, Enoque. Nós temos o Enoque do capítulo 5, versículo 21, 22, 24, como nós lemos desta noite. Nós temos o Enoque do capítulo 25, versículo 4, que é filho de Midian. Nós temos um Enoque, lá no capítulo 46, versículo 9, que é filho de Ruben. Porém, há um destaque importantíssimo nesse Enoque do capítulo 5. E a primeira verdade que eu encontro nesse crente Enoque, que o qualifica como sendo aquele que preocupou com toda a sua vida em andar com Deus, aguardando a volta de Jesus, é que esse Enoque é uma espécie de estrela solitária, isto é, uma luz no meio da escuridão. Eis aí a aplicação para a nossa vida como crente. Nós precisamos ser uma luz no meio da escuridão. O mundo está em trevas, o mundo jaz no maligno, mas nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos ser essa luz no meio da escuridão. Enoque é chamado de justo, porque ele decidiu andar com Deus. Saber de Enoque hoje é consolador, é inspirador, é motivador para nós da igreja do século 21. Por quê? Porque podemos ser pessoas sem expressão para o mundo em que estamos vivendo. Porque podemos ser pessoas que não estamos produzindo grandes coisas que pode chamar a atenção desta sociedade onde nós estamos inseridos. Mas podemos ser reconhecidos na eternidade como aquele que andou com Deus. Enoque é o personagem nesta noite que me motiva a andar com Deus, porque podemos ser pessoas desapercebidas dos holofotes da fama, dos holofotes do sucesso, segundo o padrão deste mundo, mas podemos ser pessoas arrebatadas por Deus, porque andamos com Deus. Enoque, sem dúvida, na minha visão, ele é a luz na escuridão, a esperança para aqueles
que sofrem distante de Deus. Eu penso que o crente Enoque se preparou para encontrar com Deus. É por isso que a Bíblia diz aqui que Enoque foi tomado. O primeiro registro de um ser que não experimentou a morte. Talvez aqui Enoque estivesse tipificando a igreja do Novo Testamento, essa igreja que será arrebatada, essa igreja que será visitada pelos anjos, levando para viver na eternidade com Cristo. A segunda lição que eu tiro do crente Enoque, que Enoque não é apenas um crente que se preparou para o arrebatamento. Enoque é um crente que fez a diferença porque ele creu na segunda vinda de Cristo. Ele creu no arrebatamento. Queridos, e aqui eu faço uma colocação de que pode ser que entre nós há pessoas que creiam no arrebatamento, mas não estão preparados, estão distantes. Veja, Enoque se preparou, porque ele andou com Deus, e Enoque creu no arrebatamento. Observe comigo o que vou lhe dizer agora. Nunca despreze uma repetição na Bíblia. Há palavras na Bíblia que se repetem no mesmo versículo, no mesmo contexto. Veja o que diz a Bíblia de Enoque, no versículo 22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Olha o verso 24. Enoque andou com Deus. Você já se perguntou por que há essas repetições na Bíblia? Você já procurou entender essa ênfase que o autor nas Escrituras deixa para nós? Eu vou lhe dizer o que eu penso e acredito, ou entendi. Primeiro, porque a repetição da frase Enoque andou com Deus? Porque o contexto de Gênesis me apresenta informações importantes que se aplicam aos nossos dias. Primeiro, porque enquanto Enoque decidiu andar com Deus, lá no capítulo 4, versículo 20, a Bíblia diz que um homem chamado Jabal estava preocupado em ser reconhecido pelo mundo antigo como sendo o primeiro fazendeiro na terra, o primeiro criador de gato na terra, o primeiro que conquistou esse êxodo na terra de criar gado. Enquanto Enoque estava decidido e preocupado a andar com Deus, lá no capítulo 4 de Gênesis, versículo 21, a Bíblia diz que um jovem chamado Jubal estava preocupado em ser reconhecido pelo mundo antigo como sendo o primeiro empreendedor de uma escola musical. Ele queria ter a sua escola musical. Então ele estava mais preocupado em ser um bom empreendedor do que preocupado com a volta do Senhor, com o arrebatamento da sua vida, com o arrebatamento do povo salvo. Eu também entendo que enquanto Enoque estava decidido a andar com Deus,
A Bíblia me fala de um Tubal-Caim, lá em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 22, que enquanto Enoque estava preocupado com o arrebatamento, decidido a andar com Deus, Tubal-Caim estava preocupado em colocar o seu nome nos anais históricos do mundo antigo, como sendo o primeiro fundador de uma fábrica de metalurgia. Pastor, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver conosco hoje, queridos. Tem tudo a ver com a igreja do Senhor hoje. Creio que não é diferente dos nossos dias. Enquanto muitos estão preocupados em colocar o seu nome na história do século 21, como sendo o homem de sucesso, o homem próspero, o homem trabalhador, o homem isso, o homem intelectual, o homem aquilo. Há aqueles que estão preocupados em andar com Deus. Há aqueles que estão preocupados em viver uma vida que a qualquer momento em que os céus tocar a trombeta e Jesus descer para buscar a sua igreja, a igreja irá subir. Mas quantos estão preocupados com a sua vida aqui na terra, em produzir para deixar tudo aqui na terra, mas não estão preparados para o dia do arrebatamento, não estão preparados para a volta do Senhor, enquanto muitos estão preocupados em construir impérios. Enoque está preocupado em andar com o Senhor. Isso aqui, querido, não tem nada a ver com você passar o dia lendo a Bíblia e orando. Esse andar com o Senhor não tem nada a ver. Feliz é aquele que consegue passar o dia todo lendo e orando e tendo comunhão com a igreja. Mas o que o texto nos leva ao entendimento que esse andar com Deus é uma comunhão tão santa que levou Enoque no meio das trevas onde ele habitava, no meio de uma geração corrompida e pecaminosa, levou a ele ter uma vida justa, uma vida em justiça, uma vida em moral, na observância das leis do Senhor. E isso é tão verdade, queridos, porque quando eu abro a minha Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, olha o que o escritor aos Hebreus vai falar de Enoque. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Olha o que diz o texto bíblico. Hebreus 11, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder, Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Você entende isso? Enquanto as pessoas da sua geração estavam preocupadas demais com a sua vida aqui na terra, Enoque estava preocupado em andar com Deus. A mesma proposta que Deus fez a Abraão: ande em minha presença e se tu uma bênção. A mesma proposta que Jesus fez aos discípulos:
andem comigo, caminhem comigo, vivam em minha presença. E esta é a mesma proposta que Jesus fez à sua igreja. E olha o que diz do verso 6 de Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Enoque buscou andar com Deus e como recompensa ele foi arrebatado para o céu. E a dinâmica de Enoque aqui, com certeza, queridos, é um andar pela fé. Enoque não é o crente que quer ver para crer. Ainda hoje nós encontramos crentes que quer ver para crer. Quer experimentar para crer. Não. Enoque aqui nos ensina que ele não andava baseado no que via, ele não andava baseado no que sentia. Hoje eu senti a presença de Deus, hoje eu não senti nada. Enoque não é esse tipo de crente. Enoque é o tipo de crente que ele tinha convicção da presença de Deus, por isso ele decidiu em sua vida a andar com Deus, um andar pela fé. A Bíblia diz que ele creu e procurou conduzir sua vida dentro desta convicção, a ponto de encher seu coração de esperança, de que a qualquer momento Deus o arrebataria daquela terra. Ele creu que Deus iria tirar daquela terra. Ele creu, mesmo vivendo e convivendo em um ambiente hostil, improvável, tenebroso para um cristão. Mas ele creu que Deus iria arrebatá-lo. Será que vivemos num mundo diferente de Enoque? Creio que não. Alguns meses atrás, cerca de uns 2 anos atrás, uma irmã estava muito preocupada com a sua aposentadoria. E quase todos os momentos de oração, ela me pedia para orar para Deus a aposentá-la. Porque ela queria, após a sua aposentadoria, ela queria dedicar mais ao Senhor, a sua vida. Às vezes nós pensamos assim, né? Quando eu me aposentar, eu vou ser melhor crente. Quando eu me aposentar, as coisas vão ser diferentes na minha vida. Enoque não pensou assim, irmãos. Enoque pensou, ou eu sou o crente hoje que faço a diferença, ou eu jamais serei o crente. Pode vir aposentadoria, pode vir benefícios, pode vir isso, pode vir daquilo. Aliás, essa palavra aposentar, talvez muitos crentes falaram a verdade e eu não entendi como verdade. Quando eu me aposentar, até de Deus me aposentei. Não quero saber de Deus. Creio que nós não vivemos diferente da época de Enoque. Vivemos numa sociedade que despreza Deus e tudo aquilo que se refere a Deus. E está ficando cada vez pior. Vivemos numa sociedade que hostiliza o Evangelho e hostiliza a Igreja de Cristo, devido a uma mídia maligna e tendenciosa a calar nossas vozes como profetas. Não tenho dúvida de que estamos cercados da podridão do reino das trevas. Mas Enoque, como personagem da Bíblia e como um
crente em Deus é a prova viva de que é possível ser luz no meio da escuridão. Enoque é a motivação de que é possível andar com Deus, ainda que tudo ao meu redor contribui para o contrário. Onde as pessoas estão mais preocupadas em construir, adquirir, dedicar o seu tempo ao lazer, ao prazer, do que se envolver com Deus. Deixa-me fazer uma observação aqui interessante. Quando Enoque nasceu, Adão ainda era vivo. Adão era um jovem, aproximadamente com 622 anos. Jovem ainda. Enoque nasce. Adão viveu o suficiente para ver um jovem que andou com Deus fora do jardim com a natureza pecaminosa. Adão foi criado por Deus, colocado num jardim, com uma natureza santa, e no meio do jardim, Adão decidiu virar as costas para Deus e dar ouvido a Satanás. Ele foi arrancado do jardim. E ele viu um Enoque que nasceu com a natureza do pecado, vivendo no meio dos pecadores, vendo as terríveis atitudes de sua geração, que quando nós lemos o capítulo 6, Deus decidiu destruir a criação dele, porque o estado da alma de cada indivíduo na geração de Enoque provocava a ira de Deus por causa dos seus pecados. Mas Adão viveu o suficiente para ver um homem que nasceu fora do jardim, que tinha uma natureza pecaminosa, mas ele decidiu andar com Deus. O que eu quero dizer com isso? Não é o local, não é o ambiente, não são as pessoas, é a minha decisão, é a sua escolha, é a sua atitude, é a sua decisão como igreja, decidir andar com Deus. Para quê? Para experimentar o glorioso arrebatamento da igreja. Queridos, é hora de parar com as desculpas mais esfarrapadas. Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Até o dia em que Cristo há de voltar, a terra está amaldiçoada por causa do pecado. Até o dia da segunda vinda de Cristo, a terra está condenada a viver na maldição. A pergunta que eu preciso me fazer é: e por que estou eu preocupado tanto com esta terra? Se Deus, por causa do pecado, derramou maldição a esta terra, maldita é a terra por sua causa. A maldade hoje não apenas está ao nosso redor, está dentro. Está dentro do coração do homem.
É bem verdade que estamos cercados de ofertas e oportunidade para desviar o nosso olhar de Jesus. Mas quando eu olho para a vida de Enoque, eu creio que é possível passar por este mundo, tendo uma vida santa, tendo uma vida pura, tendo uma vida dedicada a Deus, andando com Deus, dia após dia, até o dia em que Ele decidir ou me chamar de forma pessoal, ou buscar a igreja para experimentar o arrebatamento dela. Em último lugar, Enoque é um crente que em toda a sua vida, por ele ter se preparado para o dia do arrebatamento, por ele ter crido no dia do arrebatamento, Enoque é o crente que em toda a sua vida, ele conseguiu andar com Deus, porque ele viu Jesus. Ele viu Jesus. Pastor, onde está escrito isso? Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia em Judas. Judas, versículo 14 e versículo 15. Judas, verso 14 e verso 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Eis que o Senhor vem com milhares de seus anjos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram, impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Eu quero te convidar a usar a sua imaginação e criar esse cenário. O ponto desse verso lido é o artigo eis, que serve para apresentar alguém. Verso 14 diz: eis que o Senhor vem. Eu quero entender com esse artigo inserido na Bíblia, que isso implica dizer que Enoque presenciou Cristo, descendo para julgar a humanidade que praticava impiedade e zombaria acerca de seu Senhor. Enoque viu o Senhor, e eu creio que foi isso que direcionou a vida de Enoque a andar com Deus. Enoque viu o Senhor, e eu creio que isso que organizou a vida de Enoque, organizou os seus pensamentos, organizou a sua fé, organizou suas atitudes acerca do Senhor. O Senhor se manifestou a Enoque, e ele creu que o mundo não permaneceria como estava. Ele creu que Deus iria visitar a sua geração com ira, com furor, com justiça, por causa do pecado da humanidade. Ele viu o Senhor Jesus, e a partir dessa revelação, toda a sua vida mudou, toda a sua vida foi transformada, toda a sua vida foi dedicada a um andar com Deus em justiça, a um andar com Deus, preparando-se para o dia do arrebatamento. Paulo,
escrevendo sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, Paulo diz ao jovem pastor Timóteo, que estava passando uns conflitos na sua comunidade, Paulo disse assim: lembra-te de Jesus. Lembra-te de Jesus. Não tenho dúvida de que lembrar de Jesus e de sua segunda vinda é o combustível que nos sustenta nesse mundo corrompido a andar com Deus. Lembrar de Jesus e a sua segunda vinda é a esperança que brota no coração sofrido, naquela vida sofrida, daquele que anseia por justiça aos piedosos, como Judas escreve aqui no versículo 15. Lembrar de Jesus e a sua segunda vinda é o que nos sustenta a permanecer de pé com uma fé firme, focada em Cristo, desprezando o pecado, anulando tudo aquilo que quer me impedir ser um servo fiel a Jesus. Lembrar de Jesus e a sua segunda vinda é criar forças para resistir às ofertas do pecado, para resistir às lentilhas que Satanás tem colocado diante de nós. Lembrar de Jesus e a sua segunda vinda é que tem mantido aqueles fiéis e operosos crentes que, apesar de tantas dificuldades para realizar a obra do reino, não recua, estão sempre prontos para servir o Rei do reino. Eu quero concluir essa introdução acerca do tema preparados para a segunda vinda de Cristo. Enoque foi um crente que não apenas se preparou, ele creu e ele viu Jesus. Sabe, queridos, à luz da explicação do texto nesta noite, e à luz de suas experiências com Cristo, se você não estiver no dia do arrebatamento da igreja, pode ser que você vai morrer antes. Um dia você vai morrer, se você não estiver para o dia do arrebatamento. E quando você estiver dentro do caixão, pessoas estarão ao redor do seu caixão. Elas vão tentar resumir a sua vida em uma frase. Qual será a frase que as pessoas dirão de você? A Bíblia fala que dois pais, Caim, pai de Enoque, deu uma cidade para o seu filho. A Bíblia fala do pai que viveu na terra preocupado em construir impérios para deixar para o seu filho. Mas no capítulo 5 a Bíblia fala de um pai que ensinou seu filho a andar com Deus. Você será lembrado
como pai? De que forma? Sua vida será resumida em uma frase por alguém? De que forma? A minha oração é que naquele dia alguém possa dizer: aqui está alguém que andou com Deus. Já pensou você entrar na eternidade e os anjos do Senhor celebrando a sua chegada, porque você andou com Deus? Se você é um crente em Jesus, por certo, você é aquele que creu em Jesus. É impossível aquele que viu Jesus não ter a sua vida transformada. É impossível aquele que experimentou Jesus não ter a sua vida transformada. Que tipo de crente você é? Você tem sido um farol na escuridão de vidas ao seu redor? Você tem andado com Deus? Com quem você tem andado? Quem são os seus melhores amigos? Alguém lá de fora? Ou alguém aqui de dentro? É bem verdade que na igreja nós não somos convidados a fazer parte de uma igreja e ser amigos de todos. Aqui nós somos irmãos em Cristo. Amizade é uma decisão. Amizade é uma escolha. E há muitos que estão lá fora hoje, que um dia fez parte da comunidade cristã, e se frustraram, porque não ouviram a verdade. Achavam que estavam entrando para um semicéu, onde todos que estão dentro da igreja são perfeitos, são honestos, deveriam ser. Mas a grande verdade é que há muitos dentro da igreja, brincando de ser crente, brincando de ser filho de Deus, brincando de ser luz. Esta noite, queridos, eu gostaria que você saísse daqui com uma única pergunta para dar resposta diante de Deus. Estou preparado para o arrebatamento? Olha para mim aqui, por favor. Pisca teus olhos aí. Fecha e abre, o mais rápido que você puder. Faça isso. Já fez? É isso que a Bíblia diz sobre o arrebatamento. Em um abrir e fechar de olhos. A trombeta toca. Não dará mais tempo. É você e Deus.
Enoque experimentou o arrebatamento, porque toda a sua vida ele preparou para andar com Deus. Que esta noite você possa dar a resposta para Deus. Estou preparado? Ou talvez nós temos pessoas aqui que estão orando: Senhor, não volte agora não, porque não estou preparado. Pai, a tua primeira palavra foi entregue à tua igreja, Pai. Se tem alguém aqui nesta noite, ó Deus, brincando de ser crente, brincando de ser salvo, brincando de ser igreja, desperta essa vida, Senhor. Porque no dia da vinda do Senhor, somente aqueles que estiverem preparados, haverá alegria, haverá gozo, haverá paz. Visite o teu povo nesta noite, Pai. E se porventura alguém entre nós que não se sente preparado para este dia, que a começar hoje, ó Deus, possa ter atitudes dignas diante do teu reino. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos encontrar na Bíblia diversos textos que falam da volta do Senhor Jesus. Há aqueles irmãos membros de outras igrejas que estão em plena comunhão com Cristo e com a sua igreja. Se desejar participar da ceia do Senhor, lá atrás, há o cálice. E eu convido você a pegar o seu cálice, para juntos lembrarmos da volta de Cristo. Paulo disse que nós deveríamos, como igreja, fazer isso até a sua volta. Queridos, Jesus está voltando. Eu vou repetir: Jesus está voltando. O que isso provoca em você? O que isso faz arder em seu coração? Aí Paulo disse que naquela noite ele deu graças, tomou o pão e disse: isso é meu corpo, partido entre vós. Vamos agradecer. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque naquela cruz teu filho se entregou por nós, tendo seu corpo todo marcado, dilacerado pelo sofrimento, pelas chicotadas, pelos pregos, pela coroa. Tudo ele fez porque nos amou. Obrigado, meu Deus, por ter enviado Jesus Cristo
a morrer naquela cruz. Em nome de Jesus. Amém. Juntos, comemos do pão. Jesus toma o cálice, ele diz semelhantemente: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as demais alianças falharam, foram imperfeitas, mas a de Jesus foi perfeita e completa. E a Bíblia diz que somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu não sei como você está esta noite. Mas se você quer reconciliação, pela fé, esse é o momento. Não importa o que você cometeu diante de Deus até um momento, o importante é a sua decisão hoje de andar com Deus. Pai, obrigado porque pelo teu sangue nós fomos purificados. E a tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado porque pelo teu sangue nós fomos inseridos à comunhão com o Pai. Pelo teu sangue nós fomos comprados. Não mais somos bastardos, somos filhos de Deus. Obrigado porque o teu sangue nos purifica de todo pecado. Em nome de Jesus. Amém. Em memória do sangue de Cristo derramado naquela cruz pelos nossos pecados, tomamos juntos do cálice. Eu quero agradecer a você que participou conosco até o presente momento. E eu quero desafiar você a estar conosco nos próximos cultos. A minha oração é que Deus, em seu Santo Espírito, tenha falado ao seu coração de alguma forma, e que ao sair daqui você possa dar uma resposta para Deus, acerca do seu andar com Ele, e da sua convicção, de que está preparado, para o grande dia da volta de Jesus. Vamos encerrar o culto com esse louvor, e após este louvor, oração silenciosa, e não saia daqui sem antes abraçar no mínimo 10 pessoas que cultuou com você nesse lugar. Irmãos, daqui a pouquinho nós estaremos cantando, mas essa semana, o pastor Luiz e a sua família completaram 20 anos, né? 20 anos à frente da nossa igreja. Foi 2 de fevereiro, pastor? O pastor assumiu o dia 2 de fevereiro, há 20 anos atrás, e nós não poderíamos deixar passar essa data.
Então eu queria assistir um vídeo juntamente com os irmãos. Cadê o som? Se dão vida a vagas procelosas. Meu querido colega Pastor Luiz, gostaria muito de estar presente nessa data aí, mas estamos bem distante de São Paulo. Mas que Deus continue te abençoando, derramando chuvas de bênçãos sobre sua vida, família e ministério. Que Deus te abençoe ricamente. Um abraço. Dizes de uma vez e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Olá, Quinta Igreja Batista. Eu também vim aqui para desejar um feliz aniversário ministerial do Pastor Luiz. E um momento especial que eu guardo no meu coração foi quando eu me mudei de Taubaté para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu lembro que naquela semana anterior à minha mudança, o pastor Luiz me chamou no gabinete dele, nós conversamos, nós oramos, e ele falou assim para mim: Gustavo, quando você chegar em Campo Grande, você vai procurar o pastor Mauro Clementino, a Terceira Igreja Batista. Eu falei: sim, senhor, pastor. E assim eu fiz. No primeiro domingo que eu tive livre, eu fui para a Terceira Igreja Batista, procurei o pastor Mauro, me apresentei para ele, falei da minha recomendação, e ele me apresentou logo a esposa dele, que era ministra de música da igreja. Ele me apresentou também a uma família, me acolheu, e naquela mesma manhã eu já tinha uma turma de EBD, eu já tinha serviço para fazer para o domingo seguinte no louvor da igreja, e também fui acolhido e almocei junto com uma família naquele mesmo domingo. Então foi uma bênção, eu estava sozinho naquela cidade, para mim foi muito bom ter esse acolhimento, e eu pude sentir assim o pastor Luiz, mesmo quilômetros de distância, cuidando da sua ovelhinha. Então, pastor, que Deus continue abençoando o seu ministério, que venham mais 20 anos pela frente e que o Senhor continue cuidando do rebanho que nosso Deus colocou nas suas mãos. Valeu, um grande abraço, Deus abençoe. As bênçãos conta quantas são recebidas da divina. Olá, pastor, tudo bem? Aqui é a Ilana e Thaís, estamos aqui em Israel e queremos desejar um feliz aniversário aí de ministério, 20 anos de ministério frente à Quinta Igreja. Queremos dizer que amamos o Senhor, você foi uma bênção na nossa vida, no pouco tempo que a gente ficou aí, tanto você como toda a sua família e toda a igreja. Deus abençoe e que o Senhor continue abençoando muita gente. Amém. Deus continue abençoando, levantando vocês, trazendo graça ao ministério, à família, que vocês continuem sendo referenciais onde quer que vocês forem. Deus os abençoe muito. Beijo. Recebidas da divina mão, dizes de uma vez e há de ver surpreso quanto Deus. Fala, pastor Luiz. Queremos parabenizar pelos 20 anos de ministério na Quinta Igreja Batista de Taubaté. Nós aqui estamos em Barra do Piraí, eu, Ana Paula, Ana Lívia, desejando muitas bênçãos sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a sua família, tá bom? Forte abraço a todos, Deus abençoe. Foi uma bênção ser ovelha sua. Deus abençoe. Em canção alegres dias passarás, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quando vis outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens. Quero passar a palavra para o pastor Francisco.
Meu querido, o que eu poderia falar para você essa noite? Eu não teria a palavra realmente para te falar. Mas, em primeiro lugar, eu quero te comunicar que quero começar a minha conversa, a minha fala aqui um pouquinho rápido, né? Porque eu não tenho tanto tempo. É te pedir perdão, não é? Quero te pedir perdão porque o pastor tinha falado para mim, não me faça nada. Mas eu não poderia deixar, meu querido, você chegar a 965 anos. E nem tão pouco 362 anos para se fazer essa comemoração. E nós queríamos fazer essa comemoração de 20 anos, tão importante para a vossa pessoa, para a vossa família, e também, ao mesmo tempo, agradecer toda a equipe, né, que esteve envolvido aí, inclusive a sua filha, que nós tivemos aí perguntando algumas coisas para ela, para Esther, e nós tivemos investigando a sua vida, né? E eu gostaria de deixar aí uma palavra minha para o pastor, mas eu considerei que essa palavra não poderia ser minha. Eu pedi aí para que Deus pudesse estar falando esta palavra ao vosso coração. Ela se encontra lá em Josué, não é? Josué capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Porque eu vejo que o sol, ele não brilha para nós todos os dias da mesma forma. Há momentos em nossas vidas que vem as nuvens, vem momentos difíceis, e que muitas vezes nós precisamos de uma orientação, precisamos de um Deus que fale conosco. Eu gostaria de deixar esse texto para o meu pastor, porque eu sei que também, assim como o ser humano que você também tem momentos que o sol brilha diferente. E assim Deus também orientou a este homem de Deus chamado Josué, que em algum momento da sua vida, o sol brilhou diferente para ele, e Deus precisou orientar Josué. Ele diz assim no verso 5, falando assim para Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Que Deus te abençoe, meu querido. Que essa palavra que Deus deixou para Josué seja também para você. Naqueles momentos que você precisar, Deus estará com você a todo momento. Eu gostaria de estar orando, não é? Não somente para o pastor, mas também para a Esther, não é? Que há 20 anos também acompanha a esse ministério. E eu tenho certeza que você chegou aqui, até aqui, 20 anos, porque essa mulher também está do teu lado. Nos momentos difíceis, ela estava do teu lado. No momento de choro, ela estava do teu lado. No momento de dificuldade, ela falou: eu estou contigo, meu querido, vamos embora, não é? Eu quero chamar o pastor, a irmã Esther está aqui à frente, quero chamar o pastor Cláudio. Eu já tinha combinado com o pastor Cláudio também, ele não sabia, mas nós tínhamos combinado isto. E ele vai estar orando hoje pela vossa vida, pelo seu ministério, pela vida da sua família, e eu tenho certeza que Deus vai estar contigo a todo momento. Ok? Convido a igreja a se colocar de pé, vamos orar, falar com Deus. Santíssimo e eterno Deus que estás nos céus, nós nos alegramos imensamente, ó Pai, em momentos
como este, quando tu chamas, ó Pai, para esta posição, Senhor, tão ambígua aos olhos dos homens, porque é a maior das vocações e o maior dos privilégios, quando chamas alguém, ó Pai, para ser pregador do teu evangelho, para ser o anunciador da tua palavra, o bispo e supervisor do teu rebanho, aquele que haverá de ter a responsabilidade diante de ti de apacentar as ovelhas que te pertencem. É a maior das vocações, se entendida como uma profissão, a maior das profissões que podem ser realizadas sobre a face da terra. Mas ao mesmo tempo, ó Pai, diz o teu apóstolo Paulo que tem sido esta vocação tratada como com desprezo, como a escória do mundo, como a última das posições, Senhor, por este mundo caído, perdido, ó Pai, no pecado, por causa, Senhor, do pecado dos nossos primeiros pais. E é nesta posição, ó Pai, que vivem aqueles que pregam a Tua palavra, desprezados pelo mundo, ó Pai, valorizados em primeiro lugar por Ti, e ó Pai, tendo como necessidade essa instrumentação nas Tuas mãos, ó Pai, o Teu povo, para que ele seja conduzido, Senhor, nos caminhos corretos. E aprove a Ti, ó Pai, trazer para o Teu servo esse grande privilégio, e ao mesmo tempo, ó Pai, colocar nas Suas mãos essa grande responsabilidade, desafio e provação. E Tu estiveste com ele, Senhor, durante estes 20 anos, para que ele pudesse começar, para que ele pudesse continuar e para que ele pudesse estar aqui 20 anos depois, não para o encerramento das suas atividades, mas para que o Teu nome nessa noite fosse aqui glorificado, ó Pai, e ele possa continuar por tantos anos quanto Tu fores servido, ó Pai, a mantê-lo aqui para a glória do Teu nome. Assim, Senhor, como Tu o capacitaste, fortalece-lhe a fé dele e da sua esposa, a sua auxiliadora. Ó Pai, reveste-o com a autoridade e a sabedoria do Teu Santo Espírito. Ó Pai, capacita-o sempre a tratar a Tua palavra como ele sempre fez, com esmero e dedicação, para que Teu povo receba, Senhor, das Tuas santas mãos, alimento de primeira, ó Pai, para que ele seja edificado, preparado para o encontro contigo, e se vivermos ainda nessa geração o arrebatamento, tenhamos o privilégio de saber que andamos com Deus, porque ouvimos, ó Pai, esta palavra que nos edifica e fortalece. Faz isso, é a nossa oração e a nossa gratidão antecipada por tudo que Tu vais fazer, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Cláudio. A igreja pode sentar, mas eu ainda agradeço essa família aqui da igreja e também toda a equipe que esteve por trás de toda essa programação escondida, não é? Secreta. Igreja, como é bom sentir esse gostinho de uma boa família. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe também o pastor. Eu quero convidá-los aí ao gabinete comigo essa semana. Eu quero agradecer de coração esse carinho, esse amor que a igreja tem demonstrado por mim e pela minha família. Irmãos, Deus me é testemunha de que tenho procurado dar o meu melhor. Sei que sou falho, sei que sou humano, e uma das coisas que eu faço todos os dias, principalmente na hora do almoço, eu coloco essa igreja diante do Senhor, grato ao Senhor, pelos 20 anos vivido aqui, sendo cuidado pelos irmãos. Muito obrigado. Não sei quanto tempo mais estarei entre vós. Mas eu quero continuar sendo esse pastor, zeloso com a palavra, e alertando a você a se preparar cada vez mais, para um dia juntos,
estarmos na presença do nosso sumo pastor. Amém. E viver para sempre. Muito obrigado. Amém, Jesus.